Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor sempre nos ensina que não há ciência, não há nada que venha sobressair segundo a sua sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquele que é fiel e verdadeiro. Não há ele sendo onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso, não há quem que possa querer instruí-lo, aonde ele sempre pergunta: onde estava tu quando ali estava a fazer uma porção de terra seca sobre as águas, alicerçando. Aquele que de geração em geração não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana, aquele que disse que desde o ventre da mãe o povo é inclinado ao pecado, à maledicência. Melhor para aqueles que buscam um conserto diante daquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina a perseverança, o caráter aperfeiçoado, transformado através daquele que nos sustém, nos fortalece, aonde esta é a nossa maior riqueza. A palavra diz: aquele que for de condição humilde, se antes zele pelo bom caráter, aonde o Senhor conhece a conduta de cada um, assim como galardoa segundo a conduta merece. Por isso, melhor a perseverança, segundo acatando os seus conselhos, os seus estatutos e mandamentos, e estar sempre os aplicando, porque em vão aquele que os conhece, a palavra diz que buscam a chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar no reino dos céus, aqueles que na verdade a palavra diz que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que eles mesmos, porque seguem segundo a concupiscência dos olhos, as cobiças, as ambições pessoais egoístas, todos aqueles que pressupõem de si mesmo. Este proceder é maligno, este proceder não procede de Deus. Do que adianta dizer: vamos a tal cidade, abriremos tal negócio e faturaremos tanto? Não seria melhor dizer: se o Senhor assim o permitir? Porque é justamente pela vossa arrogância e por fazerem muitos planos, e o Senhor os faz frustrar os seus planos. Todos são frustrados por não ter dependência àquele que tudo opera e executa, por estarem sempre depositando a confiança em seus ídolos. Aquele que é um idólatra é como pecado de feitiçaria, são feiticeiros, são aqueles que seguem como carnicentos, amantes das obras das carnes, aonde o Senhor é aquele que ri com desprezo de vós e frustra todas as vossas intenções, aqueles que se rebelam contra o Senhor, porque em vão se mancomunam contra o ungido de Deus. O Senhor é aquele que aquilo que se mais dirá nos últimos tempos, aqueles bem como Jó disse: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Isto é aquilo do que aqueles que seguem na arrogância e na prepotência irão murmurar diante do Senhor, porque são murmuradores e blasfemadores. A palavra diz: quanto mais lhes fosse retirado aquilo que eles amam, mais iriam blasfemar contra o Senhor, ao invés de se prostrar diante daquele que podia o justificar, porque o Senhor mesmo embrutece o seu coração, e a ira que está sobre eles
Da mesma forma, o Senhor, como retribui, eles estão sobre o poder do pecado, que é a ira. O poder do pecado é a ira, o salário do pecado é a morte, é a destruição. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. E assim, aqueles que permanecem dia após dia têm os seus dias abreviados e o seu nome está escrito na terra. Para aqueles que a palavra diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Do qual afirmamos que pecador somos o maior entre vós, mas alcançamos graça e sabedoria para anunciar a sua verdade, aonde melhor se apresentar, mesmo não sendo como o vermezinho de Jacó diante daquele que tudo opera e executa, porque a índole humana ele já conhece, não há novidade, mas nós que nos prostramos diante dele e declaramos que nada somos, ele sempre está a nos revelar a sua perfeita e agradável vontade dia após dia, mesmo não sendo merecedores. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.